Neste vídeo eu vou te ensinar como estudar inglês com filmes e seriados. Você tem dificuldades em entender o que os nativos falam? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar o caminho para você treinar o seu ouvido. Eu sou o Professor Mike e hoje eu vou passar um guia para você estudar inglês através de filmes e seriados. E se você gostou do tema de hoje, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Primeiro de tudo, você deve ter em mente qual é o seu nível de inglês. Pois se você escolher algo muito difícil, como um filme de suspense ou uma aventura medieval, você vai acabar se frustrando. Então a recomendação para quem está iniciando são os seriados. Dentre todas as opções disponíveis, escolha aquela que vai mostrar algo mais rotineiro, pois será exatamente o tipo de inglês que você vai acabar falando e ouvindo em uma situação real. Neste segmento, séries como Friends e How I Met Your Mother vão muito bem. Lógico que você pode escolher o seriado que preferir, mas lembre-se que ele precisa estar de acordo com o seu nível de inglês. Feita a escolha, você deve ter outro ponto em mente. Você não vai assistir o seriado, você vai estudar o seriado. Como assim? Quando você simplesmente assiste algo, a preocupação não está em entender, e sim em divertir. Outro ponto que você deve se atentar é a maneira como você vai estudar o seriado. Faça esse estudo usando um computador, celular ou tablet e um fone de ouvido. Fazer esse estudo pela televisão vai ser menos proveitoso. Pela televisão, o foco, tanto visual quanto auditivo, não está 100% ativo, ou seja, qualquer coisa que acontecer pode tirar a sua atenção. Ao fazer esse estudo em um computador, usando um fone de ouvido, você vai receber os áudios diretamente no seu ouvido, enquanto que na televisão ele ficará disperso, e isso pode ser a diferença entre você ter um melhor e um pior entendimento do que está ouvindo. Dito isso, vamos para o método, que possui 3 etapas. A primeira etapa consiste em assistir o episódio com áudio em inglês e legendas em português. Dessa forma, você vai se ambientar com o tema do seriado, as piadas e tudo que for discutido. Ao final desta etapa, você terá entendido o que aconteceu no episódio e, além disso, terá ouvido todos os diálogos em inglês, mesmo ele estando em segundo plano neste momento do estudo. O fato de assistir com legendas em português não tem nenhuma relação com tradução, apenas para que você tenha uma noção sobre o que está acontecendo no filme ou seriado, para que depois fique mais fácil compreender as mesmas situações quando você assistir com legendas em inglês ou mesmo sem legendas. Eu aconselho fazer esta primeira etapa para os estudantes iniciantes. Caso você já tenha uma base de inglês, pode iniciar este estudo pela etapa 2, ou seja, você vai deixar o seu estudo 100% em inglês. Caso você seja iniciante, eu aconselho que você comece pela etapa 1 e quando possuir mais vocabulário e se sentir mais preparado, faça apenas a etapa 2 e 3 para que os seus estudos fiquem 100% em inglês. Mas me fala uma coisa, você prefere assistir filmes dublados ou legendados? Me conta nos comentários. Eu prefiro assistir legendado com áudio original. Uma vez concluída a primeira etapa, você já estará pronto para assistir o mesmo episódio com áudio e legendas em inglês. Isto te dará uma vantagem muito importante, que é o contexto do que você está assistindo. Nesta etapa, você pode dividir o episódio em partes de 3 ou 5 minutos mais ou menos e focar apenas nelas, para em seguida passar adiante com mais 3 ou 5 minutos. Em cada uma dessas partes, você deve prestar atenção em todos os vocabulários, assim como o contexto em que ele foi utilizado. Cada palavra nova deve ser entendida, por isso você pode usar um dicionário e um caderno para anotá-las para futuras revisões. Este processo pode ser demorado, mas é importante lembrar que é um estudo e não uma maratona com foco apenas na diversão. A ideia não é terminar uma temporada ou um episódio quanto antes. Você deve separar uma hora do dia ou se organizar de forma a sempre estar estudando. Ao terminar um episódio, você já terá aprendido muitas palavras novas e dentro de contextos, ao invés de apenas decorar traduções. Lógico que algumas frases ou expressões vão ser mais difíceis de entender, mesmo consultando um dicionário. Nestes casos, simplesmente não se preocupe. O foco não é entender 100%, e sim o máximo que puder. Imagina a quantidade de palavras novas que você aprendeu. Não vale a pena se estressar por conta de uma ou outra palavra que ficou sem entender. Antes de passar para a próxima etapa, você pode assistir o mesmo episódio com as legendas em inglês quantas vezes quiser. Por exemplo, uma vez por dia durante uma semana, ou da forma que preferir. Desta forma, você estará revendo as palavras que estudou e se familiarizando com a sua pronúncia.
Na etapa 3, você estará pronto para assistir o mesmo episódio, mas agora sem legendas, apenas com o áudio em inglês, para você treinar o seu listening, ou seja, a escuta. Como você já assistiu o mesmo episódio conforme os passos anteriores, você já estará familiarizado com o contexto e com as palavras utilizadas, o que vai tornar o seu entendimento em inglês bem mais fácil. Esta etapa também pode ser repetida algumas vezes, como na etapa anterior, por exemplo, assistindo o mesmo episódio uma vez ao dia durante uma semana ou da forma que achar melhor. A ideia é dilatar o seu ouvido através da repetição. E lembre-se que você não precisa entender tudo para passar para o próximo episódio, pois a sua evolução vai acontecer aos poucos. Esse método serve para filmes e seriados dependendo do seu nível de inglês. Antes de escolher a sua série ou filme, lembre-se dos seguintes pontos. O foco é estudar o filme ou seriado e não se divertir. Escolha um filme ou seriado que esteja de acordo com seu nível de inglês. E não se preocupe em entender 100% de tudo que ler e ouvir. Apenas siga em frente, que o processo de aprendizagem ocorre aos poucos. E se você gostou desse vídeo e quiser estudar seguindo a orientação de um profissional, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um vídeo para você saber como dar os seus primeiros passos na aprendizagem do inglês. Esse é o canal Inglês Evolution e eu vejo você no próximo vídeo.